Seja a Deus por tudo que já ouvimos da parte dele, os louvores que foram entoados, palavras que Deus continue ajudando a cada um. Abra sua Bíblia, por favor, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Todos que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, abra e fica com ela aberta, para a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje, aprove Deus, guiado pelo Espírito Santo, Deus nos conduziu a uma série de mensagens que iremos ter durante algumas terças aqui sobre a vida dos heróis da fé. E você vai perceber uma coisa: cada um dessa galeria tem alguma coisa que vai te fazer lembrar do processo que você viveu ou que está vivendo. E tem também lições espirituais de como superar esse processo. Porque a questão não é o processo. A questão é como nós iremos superar esse processo. Então vamos ler o texto, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todos encontraram, digam amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Você diz amém. Queridos, a Epístola aos Hebreus é um dos textos mais ricos do Novo Testamento. Ele destaca-se por causa da sua profundidade teológica. Mas não apenas por isso. Muitos historiadores, estudiosos da palavra, quando analisa a Epístola aos Hebreus, vê essa epístola como uma ponte do Antigo para o Novo Testamento. É um elo que liga as tradições antigas, judaicas, com o novo vinho que foi derramado através do sacrifício de Jesus. Porque quando essa epístola ela foi escrita, em meados do ano 60 ao ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Haja vista o templo ter sido destruído pelo imperador Tito, quando invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém e destruiu também o templo. O que se tem do templo atualmente é aquilo que nós chamamos de Muro das Lamentações. É onde os judeus ficam colocando as suas orações, as suas petições ao Deus Todo-Poderoso. Foi a única parte do templo que sobrou dessa destruição do ano 70. Porém, todavia, a Epístola aos Hebreus vai mostrar os sacrifícios ainda acontecendo, mesmo depois do sacrifício de Cristo. Você vai lembrar
que quando Jesus declarou no Calvário, está consumado, e no grego ali está consumado é tetelestai, que quer dizer findou a missão, acabou a missão, eu cumpri a missão. Quando Jesus declarou no Calvário, tetelestai, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. Por quê, pastor? O véu do templo era o que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde ficava a arca. Em cima da arca se tinha aquilo que nós chamamos de propiciatório, que é a tampa da arca. Em cima do propiciatório, fundido da mesma peça de ouro do propiciatório, 2 querubins alados, um de frente ao outro, asa tocando uma com a outra, no meio um círculo perfeito, símbolo da eternidade, que não tem começo nem fim. E no meio desses 2 serafins havia a Shekinah, a presença de Deus. Era do meio dos serafins que Deus se revelava ao sumo sacerdote uma vez por ano. E é interessante, queridos, quando nós olhamos para a antiga aliança e o padrão de sacrifício que havia na antiga aliança, que muda no Novo Testamento, quando a gente analisa o Novo Testamento. Lá na antiga aliança era sacrificado um animal, mas antes do sacrifício ele era preparado durante um ano. Um ano. Se você queria sacrificar naquele tempo, você tinha que preparar, irmã Isa, a ovelha durante um ano. Cevar, alimentar em casa e com um pensamento: essa ovelha já está sacrificada. Essa ovelha não me pertence. Esse sacrifício é de Deus. Durante um ano ele preparava, alimentava. E quando chegava o dia da expiação, o dia do holocausto, ele levava para o sumo sacerdote a ovelha que ele preparou durante um ano. O sumo sacerdote pegava a ovelha. Primeiro ele sacrificava por si mesmo e por seus pecados. Adentrava no templo, se lavava nas pias de bronze. Depois que se lavava, amarrava, olhe para cá, amarrava uma corda na sua cintura. Por que ele amarrava essa corda, pastor? Porque quando ele atravessava o véu, se Deus não aceitasse o sacrifício dele, Deus fulminava ele dentro do lugar santíssimo. E como ninguém podia entrar no seu sumo sacerdote uma vez por ano, a corda era para puxar o corpo dele. E como é que eles sabiam que Deus aceitou, pastor? É que nas pontas das vestes do sumo sacerdote havia 2 elementos: romãs, símbolo do fruto do Espírito, e sinos, símbolo dos dons espirituais. Quando ele entrava, olhe para cá, quando ele entrava de frente, sentia as cortinas, a Shekinah queimando na frente. Ele oferecia o sacrifício. E do jeito que ele estava, quando o fogo queimava o sacrifício, o sumo sacerdote vibrava. Quando ele vibrava, presbítero Marcelo, os sinos que estavam nas suas vestes tocavam. Quando os sinos tocavam, quem estava fora da tenda ouvia os sinos tocando, dizia: Deus aceitou o sacrifício. É como se ele dissesse assim: o barulho do sino é símbolo que o sacerdote está vivo. Uma igreja só está viva se ela tem os sinos tocando. Uma igreja só está viva se tem os dons espirituais operando nela.
É por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Tessalônica: não apague a presença do Espírito Santo de Deus. Porque é uma igreja viva, é uma igreja que tem os dons espirituais, mas tem também o fruto do Espírito. É um andando lado a lado com o outro. Línguas estranhas, amor. Dom de profecia, paz. É um andando lado a lado com o outro, para que Deus receba o sacrifício pleno. Quando ele via que Deus recebeu, vibrava, o sino tocava, era assim que o sumo sacerdote saía, olhando para a arca. Olhando para a arca. Sabe por quê? Ninguém que sacrifica a Deus e depois que Deus aceita, pode virar as costas para Ele. Ninguém. Deus nos trouxe aqui para nos dizer: desde o dia que eu aceitei o teu sacrifício, eu não aceito você virar as costas para mim. Ele saía de frente. Ele sentia a cortina tocar nas suas costas. Quando ele via a cortina passar, ele virava. Esse era o modelo do Antigo Testamento e o modelo estabelecido por Deus. O que acontece no Novo Testamento, pastor? Se você ler o texto sagrado, quando Jesus está no templo, o que é que Jesus expulsa do templo? Os cambistas. Sabe qual o problema de Jesus com aqueles cambistas? Não é porque estava vendendo no templo, é o que estavam vendendo no templo. Eles estavam vendendo o quê? O animal para o sacrifício. Já não se preparava mais o animal em casa. Se comprava no templo para poder oferecer no templo. Valores foram mudados, sabe por quê? Ninguém queria mais cuidar do sacrifício, porque quando eu chegar lá no templo, o sacrifício já vai estar pronto. E me diga se não é assim nos dias atuais. Quantas pessoas não querem mais preparar o seu culto em casa? Quantas pessoas não querem mais preparar o seu culto durante a semana? Acha que tem por obrigação o pastor ter uma palavra boa, o hino ser bom para poder adorar? Não, querido. Quem traz o sacrifício é você para o altar. Quem faz o culto é você para Deus. Deus não dá culto a ninguém. Deus não é obrigado a fazer culto bom. Quem faz o culto bom somos nós. Tem coragem de dizer isso para alguém? Diga: quem faz o culto bom é você. Se está ruim, é por causa do teu sacrifício, é por causa da tua oferta. Melhora o sacrifício, melhora a oferta, que o culto vai melhorar. Pastor, o senhor tem que trazer cantor famoso, o senhor tem que trazer pregador famoso para dar uma agitada na igreja. Irmão, quem agita a igreja não é nem cantor famoso, nem pregador famoso, é o Espírito Santo. Agora você tem que dar liberdade para ele trabalhar na sua vida. Deixa ele trabalhar na tua vida. O véu foi rasgado, irmãos. Eu vou repetir de novo. O véu foi rasgado. Sabe o que isso quer dizer para nós? É que o lugar que você está aí é o lugar santíssimo, é o lugar da presença de Deus. Oferece teu culto a Deus aqui essa noite. Não deixa ninguém atrapalhar o teu culto. A presença de Deus está queimando aqui. Ele quer receber a tua oferta de adoração nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Nosso culto depende exclusivamente de nós. É isso que o autor dos Hebreus está nos ensinando. Ele está apresentando Jesus
superior a todos os aspectos do Antigo Testamento. O que o autor dos Hebreus está deixando bem claro é que o Senhor Jesus é superior a todos os símbolos do Antigo Testamento. Tudo. A lei, Jesus é superior. Vamos falar isso? A lei, Jesus é superior. A Moisés, Jesus é superior. Aos sacrifícios, Jesus é superior. Aos anjos, Jesus é superior. Ele é o Cristo. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Jesus prometido. Sabe quando Deus está conversando com Eva depois do pecado? Em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus olha para Eva e diz: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Sabe de quem Deus estava falando ali? Do Senhor Jesus. Quando Jesus gritou: está consumado, Jesus estava desfazendo as obras do inimigo. Irmão, não era para nós estarmos aqui. Nós estávamos caminhando para um fundo sem abertura alguma, para uma perdição eterna, para o lago do fogo. Só que Jesus foi com as suas mãos, nos tirou deste caminho e disse: a partir de hoje você é propriedade exclusiva minha. Salvação é isso. É socorrer da perdição. Foi o que Jesus fez conosco. Só que isso é tão profundo que Jesus poderia, escute isso, Jesus poderia apenas nos livrar do caminho da perdição. Poderia. Só que Ele fez mais. Ele fez mais que isso. Ele nos adotou como filho. A figura é essa aqui. Imagine, eu estou caminhando na rua, eu vejo um menino caminhando para um abismo. E eu pego aquele menino livre do abismo. Isso é salvação. Só que Jesus fez mais do que isso. É como se Ele trouxesse o menino para dentro de casa, irmã Ana, e dissesse assim: a partir de hoje, o que os meus filhos comerem, vestirem, você também vai comer e vai vestir. Você vai ser herdeiro das mesmas coisas que os filhos. Aí na linguagem do apóstolo Paulo, Paulo vai dizer assim: nós que éramos zambujeiro bravo. O que é zambujeiro bravo, pastor? É uma árvore que não serve para nada, até para queimar é ruim. Não é, companheiros? Até para queimar é ruim, espinhosa. Nós éramos isso, irmãos. Zambujeiro bravo, ninguém queria para nada. Só que quando o soldado, olhe para cá, quando o soldado lá na cruz do Calvário, você lembra de um soldado? Ele pegou a lança e ele rasgou parte do corpo de Cristo. Ele fez uma abertura no corpo de Cristo. Ele não sabia, o soldado, mas no mundo espiritual, ele estava fazendo a abertura para um enxerto. Porque o enxerto na árvore é assim, irmão Bege. Se rasga a planta, irmão Bege gosta de planta, né, irmão Bege? Se rasga a planta e coloca outra no lugar. Aí aquela planta que foi enxertada começa a receber tudo da raiz da planta que recebeu o enxerto. Quando o soldado cortou Jesus, nós fomos enxertados nele. Quando nós fomos enxertados nele, passamos a ser participante de tudo que vem da raiz dele. É por isso que o inimigo não te toca, é por isso que o inimigo não te atinge, é por isso que você está vivo e que até para tocar em você tem que ter permissão de Deus, porque você está enxertado. Aleluia!
Você está enxertado. Diga para alguém aí que está do seu lado: você foi enxertado em Jesus. A árvore oliveira verdadeira chamada Jesus está te guardando, está te protegendo. Tu crê nisso, crente? Abre a boca para adorar isso. Aquele livramento não foi por causa das tuas habilidades de escape, foi porque a oliveira disse: está enxertado em mim, não vai tocar. Jesus é superior. Por quê, pastor? Porque Ele é o Verbo encarnado, Ele é Deus. Ele é o Deus que habitou entre nós. Ele desceu. A gente precisa ter isso firme em nós, para que a gente suporte os processos da vida. É isso que o autor aos Hebreus faz. Os primeiros capítulos, apresentar Jesus superior a tudo que é do Antigo Testamento. Os 3 últimos capítulos, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13, são exortações. A quê, pastor? A permanecer fiel no dia da adversidade. Porque deixa eu lhe contar uma coisa aqui. O dia mau vai chegar, irmãos. Se não já chegou. Vai ter dia que você vai estar tão angustiado, tão angustiada, que vai querer parar, jogar tudo para cima. Sabe por quê? O nosso evangelho não é um evangelho de facilidades. Jesus não ensinou porta larga para ninguém. O próprio Jesus disse: no mundo tereis, mas Ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus dizendo: com a minha força você vai vencer o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que se vence o mundo, pastor? Abra a Bíblia, irmão. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo. Ele está com a Bíblia aberta. A fé é a certeza daquilo e a prova das coisas que não se vê. Escute isso. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi. Alguns vão dizer que foi Paulo, outros vão dizer que foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo. A linguagem mais próxima aqui é a de Paulo, mas nós não podemos afirmar categoricamente que foi Paulo, porque Paulo sempre se identificou nas suas epístolas, porém em Hebreus não há nenhuma identificação de Paulo como escritor. Mas o escritor aos Hebreus, é certo, está escrevendo para um grupo que está passando perseguição em Roma, em alguma parte ali onde hoje é a Itália. E que tipo de perseguição é essa, pastor? Eram os judeus, escute isso, judeus, irmão, eram os irmãos de fé, sabe? Os cristãos saíram do judaísmo. Aí os judeus não queriam aceitar que os cristãos tinham saído deles. Aí o que começaram a fazer? Perseguiram. Olhavam para ele e disseram: é uma seita. É um movimento do diabo. Eu vou falar tudo que Jesus colocar no meu coração e não quero nem saber que está sendo transmitido. Sabe por quê? Tem gente que acha que Deus é propriedade dele, da denominação dele, da religião dele. Deus não é propriedade de seu ninguém. Eu vou repetir de novo: Deus não é propriedade de seu ninguém. Ele está buscando os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Porque havia uma dúvida ali. E a dúvida
permeava o coração daquela mulher. Ela olha para Jesus e diz: Jesus, onde é que a gente deve adorar? No Monte Gerasim ou no templo em Jerusalém? Jesus olha para a mulher e diz: se fosse um nordestino, se fosse eu, nordestino, dizia assim: deixa de besteira, rapaz. Não é nem em Gerazim e não é nem no templo de Jerusalém. É em espírito e em verdade. Onde houver um adorador, Deus está no meio. Tem adorador aqui essa noite, irmãos? Eu vou perguntar de novo: tem adorador aqui nessa noite? Levanta a mão para os céus. Deus te encontrou hoje, está dizendo: eu só quero que me adore. Eu só quero que me adore. Eu não estou procurando a placa, a denominação, se é azul, verde, laranja. Eu só quero adorador. Porque os judeus estavam com isso. Eles estão adorando o meu Deus. Como se Deus fosse propriedade deles. Deus não é propriedade de ninguém. Diga para alguém que está do seu lado: Deus não é propriedade de ninguém. Ninguém. Não tem nenhuma patente nos céus dizendo: Deus é da igreja tal. Deus é da Rede Esperança. Não tem nenhum selo nos céus. Deus é dos adoradores. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando chegar lá, o que Jesus disse foi: na casa do meu Pai. Na casa do meu Pai. A casa é de quem, igreja? A casa é de quem? Não, está com medo de dizer. A casa é de quem? Do meu Pai. Há muitas moradas. A casa não é minha, graças a Deus por isso. A casa não é de pastores, graças a Deus por isso. A casa é do Pai. É por isso que a glória é para o Pai, o louvor é para o Pai, a adoração é para o Pai. Você está aqui por causa do Pai, então adore a Ele. Adore a Ele. Eu vou dizer algo aqui muito sério. Eu preciso ensinar isso à igreja. Diga amém. Todas as vezes, escute isso, e pode ser até pastor da Rede Esperança, todas as vezes que um pastor lhe proibir de ir para outras igrejas, outros ministérios sérios, que escutem a palavra, repreenda ele. A não ser em dia de culto na sua igreja, que você merece compromisso com a sua igreja. Mas no dia que não tiver culto nenhum, você quiser visitar uma igreja séria, vai em nome de Jesus. Porque o reino de Deus não tem paredes. Nós não temos bloqueios espirituais com ninguém. Isso é traço de seita do inimigo. Quem proíbe as ovelhas de estar em comunhão com seus irmãos, buscando a palavra, ouvindo, cultuando em família. Isso é traço de seita. Nós somos de igreja de Jesus. Pegue na mão do seu irmão em nome de Jesus. Isso. Em comunhão nessa noite, em comunhão. Se não está em comunhão, reata aí em nome de Jesus. Diga assim: se depender de mim, a gente vai adorar naquele dia juntos. Estaremos num grande coral juntos, porque foi pelo sangue que fomos unidos, foi pelo sangue que fomos lavados, e é pelo sangue que nós iremos subir. É o sangue de Jesus. Você é servo de Jesus. Era uma perseguição.
perseguição tão grande que alguns estavam retrocedendo, pastor Gil, da fé, porque não suportavam uma perseguição, estavam voltando. Aí Deus usa Paulo e diz: olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que nós não vemos. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Vocês podem não estar vendo, pode não ser palpável como essa cadeira é, mas existe uma esperança em vocês que o mundo não pode apagar. Que esperança é essa, pastor? É a do próprio Jesus quando disse: eu vou ao Pai, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Nós somos guiados pela fé. Quando a gente vê o termo prova aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é evidência interna, certeza. Sabe, quando a gente é selado por dentro, que ninguém tira essa certeza de dentro de nós. Sabe, algo que carrega, que a gente move. Sabe o que é isso? Paulo vai dizer à igreja de Éfeso: vós fostes selado pelo Espírito Santo. Selado ali é Paulo garantindo que o Espírito Santo que está dentro de nós é que nos conduz à presença do Pai. Todas as vezes que você sente a presença do Espírito Santo, é Deus falando para você: você é propriedade minha. Eu vou repetir de novo. Todas as vezes que você sente a presença do Espírito Santo, é Deus dizendo para você: você é propriedade minha. Você está guardado por mim. Mas pastor, eu estou tão fraco, tão falho. Mas se o Espírito Santo está dentro de você, é sinal que Deus está olhando dos céus e dizendo: é meu, é minha, é propriedade minha. Está selado para aquele dia. Porque não é sobre nós, queridos. Entenda isso, não é sobre nós. Não é com a nossa força. É Deus em nós. É essa fé que nos move. Mas como é que ela nos move, pastor? Abra a Bíblia, irmão. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17, o texto sagrado diz assim: de sorte que a fé é pelo e ouvir pela. Não tem como ter fé se não escuta a palavra de Deus. Não tem como. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe ensinar algo aqui nessa noite. Você pode estar cansado do jeito que for, mas nunca perca o culto da palavra da sua congregação. Nunca perca. Vá cansado mesmo. Às vezes vai cochilar no banco, tem nada não. Mas em algum momento você vai ouvir algo que vai ser um direcionamento para a tua vida. Porque é pela palavra de Deus, irmão. Não tem outro caminho. Está lembrado de Ana? Quem lembra de Ana aqui, irmão? Sabe, Ana subia todo ano angustiada para o templo. Pastor Adriano, todo ano era a mesma angústia, pastor Cláudio. Subia para o templo angustiada, chorava, se lamentava, todo ano, pedindo um filho. Mas teve um dia que ela subiu, angustiada,
chorando, dobrou o joelho, profeta Eli, sumo sacerdote, olhou para Ana, viu que ela estava mexendo os lábios, mas não estava saindo som nenhum, disse: está embriagada. Imaginou, irmão? Fosse nos dias de hoje, eu olhasse para uma irmã angustiada e dissesse assim: está embriagada? Era capaz dela me processar. Era ou não era? Pastor duro. Já saía da igreja, já ia para outra. Só que Ana estava tão convicta do que ela queria, que ela olhou para Eli e disse assim: não, meu Senhor, a tua serva está angustiada de espírito. Era como se ela dissesse assim: Deus conhece a minha alma. Eu posso até julgar as tuas atitudes porque eu sou homem, querido, mas Deus conhece a tua alma. Deus sabe do que você precisa. Ô irmão, tu crê nisso nessa noite? Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu conheço as suas necessidades. O homem vê o externo, mas eu sondo por dentro e sei exatamente o que você precisa, o que você busca. O homem está olhando às vezes para as tuas angústias e está julgando, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: filha, filho, eu te sondo, te conheço e te digo nesta noite: sou eu que irei mudar a tua história. Olha, irmão, Ana está num tempo angustiada, recebendo palavra contrária. Mas ela está tão convicta do que ela quer, que ela diz: não, meu Senhor, eu sei o que é que eu vim buscar aqui. Não é a afronta de homem que vai me tirar do lugar do meu milagre, não. Eu sei o que é que eu estou buscando, eu sei o que é que eu estou orando. Mas, irmão, ninguém pode te tirar do cenário do teu milagre. Eu vou dizer de novo: ninguém pode te tirar do cenário do teu milagre. Ô, irmão, tinha um presbítero lá na Assembleia, ele era ruivo. Jesus guardou. E até para Jesus guardar, teve que quebrar ele todinho para poder guardar. Que era ruim. Mas um dia ele encontrou com uma irmã de oração. E ele resolveu, missionário Abeza, perseguir essa irmã. Porque ele era assim: quando ele não ia com a cara de alguém, ele começava a perseguir. Os irmãos que são da Assembleia sabem como era o modelo antigamente. A irmã gostava de um negócio de girar. Presbítero Luiz, entregar uns decretos, Deus usava ela poderosamente. Aí ele disse: eu vou calar essa irmã. Ele começou a perseguir a irmã. Tirou a irmã do círculo de oração, ela era vice-dirigente. Quando ele chegava no círculo de oração, quem é que estava lá na primeira cadeira cantando? A irmã. Nos cultos de doutrina, quem que estava lá cantando? A irmã. No culto de domingo, quem estava lá cantando? A irmã. Ele fez um jejum, só foi ele quem? A irmã. Ele disse: eu vou ter que dar oportunidade a essa mulher. Ele começou a cantar os hinos. Só que o dono do vaso é Deus. O vaso pode ser duro, ruim, perseguidor, mas o dono do vaso é Deus. Deus tomou o presbítero e disse: mulher, por causa da tua insistência diante de mim, eu estou liberando o milagre para a tua vida hoje. Sabe qual era o milagre, irmãos? Era o filho dela que precisava ser salvo.
E nenhuma perseguição do homem tirou isso do coração daquela mulher. Ela chegou em casa, o filho estava dizendo: mamãe, eu quero aceitar o Jesus que a senhora serve, porque eu tive um encontro com ele. E ele disse: ou tu me aceita, ou eu vou abrir a sepultura e tu vai descer, porque a minha serva não vai ficar oprimida por causa de ti. Ele aceitou, foi obreiro, serviu ao Senhor. Jesus guardou o presbítero da igreja. Sabe por quê? Ninguém vai te tirar do cenário do teu milagre. Profetiza para alguém que está do teu lado aí, diz: se prepara, vai adorando, vai glorificando na dor, porque o Jesus que salva, que cura, que liberta, está preparado, pronto para liberar o teu milagre, enquanto você está adorando a Ele. Ouça a palavra, irmão. No dia mau, ouça a palavra. No dia bom, ouça a palavra. Ana desceu angustiada, mas quando ela recebe a palavra, isso é escrito, irmãos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Que ela se levantou. E o seu semblante, irmã Neide, já não era como antes. É como se Ana levantasse e dissesse assim: eu já estou de posse. Eu já estou sentindo mover. Ei, me camandarabagash. Teria sodorobagacia. Tem alguém que tem te visto aflita, angustiada, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para lhe dizer: você vai se levantar, seu semblante já não vai ser mais o mesmo. Deus está te dando algo novo. Está sendo gerado algo novo aqui na tua vida nessa noite. Tem milagres que há tempo que você está pedindo, e Deus está dizendo: olha como eu estou liberando a partir de hoje, porque você não desistiu. Eu estou liberando a partir de hoje. Ô irmão, levante a mão para receber esta palavra em nome de Jesus. Semblantes serão mudados, assim diz o Senhor. Famílias serão transformadas, assim diz o Senhor. O teu milagre está sendo gerado, assim diz o Senhor. Você não é movido por vista, você é movido por fé. Então abre a boca para adorar a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe a fé que é para salvação. Essa fé de Romanos é a fé para salvação. Agora, se você quer a fé que ativa o milagre, a fé que ativa o sobrenatural, porque não é só acreditar na existência de Deus. Existe um segredo. Abra a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Abre a Bíblia, irmão, abre a Bíblia, abre a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Porque a gente pode acreditar que Deus existe, mas a gente pode também não se relacionar com esse Deus que existe. Sim ou não? Quantas pessoas acreditam que Deus existe, mas não está aqui entre nós? E dizem assim: não, a minha fé é suficiente. É suficiente, pastor? Não, não é. Porque a questão não é acreditar que Ele existe. Olha o que Paulo vai dizer a Coríntios 5 e 7. Porque andamos por e não por vista.
Fé aí, no original, é pistion. Pistion. Que quer dizer acreditar, seguir e servir. Vamos falar esses 3 verbos: acreditar, seguir e servir. Irmão, se você só acredita, mas não serve, tua fé é fraca. Tua fé é do naturalista que acredita que Deus existe. Se você só acredita e segue, é aquela pessoa que só vem para o culto, só vem para a igreja. Nunca está disponível para servir nada no reino de Deus. Tua fé não é a fé que Jesus exige de nós. E qual é a fé que Jesus exige de nós, pastor? É aquele que segue, serve e acredita. Por quê, pastor? Não dá, irmãos, para a gente sentir, presbítero Isaías, verdadeiramente, presbítero Isaac, essa presença e não querer compartilhar. É impossível. É impossível. Quem aqui já comeu? Eu comi uma feijoada aqui quando eu cheguei. Foi quem que fez a feijoada, Cristiano? Foi irmã Zaya, não foi? Irmão, eu saí falando para Barreiros inteiro. Porque quando a gente experimenta algo bom, o que a gente quer fazer? A gente quer compartilhar. Quando a gente teve uma experiência com Deus, a gente não consegue ficar calado. A gente tem que falar desse Deus. Quantos companheiros, irmãs estão aqui essa noite que tem testemunho para contar, e se sentar alguém do lado dele já começa a abrir a boca e contar o testemunho. Sabe por quê? Não dá para ficar preso o que Deus fez nas nossas vidas, irmãos. Quem aqui tem testemunho para contar? Quem aqui tem testemunho para contar do que Deus fez? Então não deixe isso preso dentro de você. A primeira oportunidade que você tiver, diga: senta aí para ouvir o que Deus fez na minha vida e quer fazer na tua vida também. Compartilha, irmãos. Serve a Ele, sendo um agente de cura, de ministração, de testemunho para essa geração. E quando eu falo de servir a Deus, eu não estou falando de servir a Deus apenas aqui no púlpito, não. Porque tem gente que nunca vai subir aqui, mas dá um conselho melhor do que o meu. Não é, irmão? Tem gente que nunca vai subir aqui, mas às vezes olha uma irmã triste assim, aí vai lá dar um abraço e Deus renova ela. Não é assim, né? Sirva a Deus com o talento que Deus lhe deu, mas não deixe de servir a Ele. Porque, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui essa noite, debaixo da autoridade de Cristo, e assim, é algo que eu vivo, sabe? É algo que eu vivo. A gente só se cura exercendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não adianta. Não adianta. Os companheiros aqui sabem, ó. Tem homens aqui com mais experiência que eu, pastor Gildo, pastor Cláudio, presbítero Luísio, presbítero Aldemir. Homens que já viram muitas coisas acontecer nessa vida. Irmão, eu já visitei um diácono da igreja no leito. E sabe o que ele me disse? Eu era diácono também com ele. Ele disse assim: aproveita a sua juventude. Porque eu fiquei paralisado por muito tempo. E hoje eu sinto falta. Porque eu sou um pedreiro. E eu queria estar com os irmãos na reforma. E quantas vezes eu não fui. E hoje meu coração dói, porque eu sei que Jesus queria me usar lá. Porque Deus não usa só no púlpito, não. Deus não usa só no púlpito, não. Sirva a Deus com aquilo que Deus te deu. Para quando chegar os maus dias, o dia que você não tiver mais força para fazer, você dizer: Deus, combati o bom combate.
Quando Paulo disse assim, combati o bom combate, Paulo estava dizendo, o que Jesus me deu para fazer, eu fiz. O que Ele colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. Acabei a carreira e guardei a fé. Vai ser assim na sua vida também, em nome de Jesus. Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Sinta essa autoridade que eu estou sentindo agora. Isso. Se por algum motivo você colocou a harpa no salgueiro, vai lá, tira a poeira dela e volta a tocar a harpa que Jesus te entregou, porque assim diz o Senhor: enquanto você está tocando a harpa, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando da tua casa, eu estou te curando, eu estou te dando saúde, eu sou o Deus que vou te galardoar. Presbítero Aldemir, hoje eu sei das suas lutas, companheiro, mas sempre que eu chego nessa igreja eu escuto: presbítero Aldemir era o primeiro que estava, pastor, com a gente aqui na obra. Deus tem galardão preparado para nós, irmãos. O diabo não vai arrancar isso, presbítero Marcelo. Está reservado naquele dia para nós, pastor Gildo. O nosso galardão está com ele. Ô irmão, adora eles. Adora eles. A obra não é de homens. A obra não é para mim. A obra não é para o pastor Jonatas. A obra é do Senhor Jesus. Estamos aqui por Ele. Andar por fé é isso. Termandar aqui no grego, peripátio, quer dizer estilo de vida. É um modelo de vida. O mundo acha estranho, irmãos. Já pensou nisso? O mundo acha estranho o modelo de vida que a gente tem. Está pensando que para o mundo é agradável a gente estar aqui, pleno domingo, cultuando a Deus, podendo estar em outros lugares? Uma terça-feira, dia de trabalho, você poderia estar descansando, mas está aqui. É porque você não anda por vista. Eu sei que tem irmãos aqui que está aqui, passou o dia todo na labuta nesse dia todo trabalhando, mas está aqui nessa noite. É porque você não é movido por vista. Você sabe que tem algo maior para a sua vida. Você sabe que tem algo maior do que isso aqui. Você sabe a quem você serve. Você sabe que a sua vida não é tua mais, não te pertence mais. A gente tem livre-arbítrio até o dia que a gente aceita Jesus. Porque no dia que a gente aceita Jesus, a nossa linguagem é essa aqui, ó: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem me move é Jesus. Eu não vou para onde eu quero, é para onde Jesus quer. Eu sigo a voz dele. Vai ouvindo a voz dele aqui essa noite. Vai sentindo a presença dele aqui essa noite. Há uma graça aqui nesse lugar de renovo. Deus vai começar a liberar dons espirituais aqui nesta casa. Dons que estavam enterrados, Deus vai liberar aqui nessa casa. Sabe por quê? Você é instrumento de Deus e o inimigo não vai atrapalhar isso. Você está na mão de Deus e o inimigo não vai aplacar isso.
encerro aqui. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 24. Palavras do Mestre Jesus. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será com ele. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que na nossa caminhada vai ter obstáculos que ao nosso ver vai ser intransponível. Que pela nossa força a gente não vai conseguir. Mas se a gente tiver fé, se a gente tiver fé, esse obstáculo vai sair da nossa frente. Vem, Bia, se aproxima. Eu encerro aqui. Quando o povo está indo conquistar a terra de Canaã, eles se deparam com as muralhas de Jericó. Não era apenas uma muralha, era as muralhas. E era tão larga que carros andavam por cima. Havia casas construídas em cima da muralha, como a casa de Raabe. Só que um dia Josué ouviu de Deus dizendo assim: onde tu pisares a planta do teu pé, eu te darei. Olha o que Deus faz com o povo. Josué, durante 6 dias, tu vai dar 6 voltas na muralha, em silêncio. Já imaginou, irmão? Já imaginou, irmã Késsima, Deus falar isso? Já imaginou? Parece loucura, irmãos. Andando em silêncio. Imagina quem estava em cima da muralha, presbítero Isaac. Olhava para ele e dizia: enlouqueceu. Enlouqueceu. Porque tem ordens que Deus nos dá, missionária Beza, que vai parecer loucura, mas é o agir de Deus. 6 dias, 6 voltas, em silêncio. 7º dia, 7 voltas. Não foram 7 voltas, foram 6 voltas durante 6 dias e 7 voltas no 7º dia. 7º dia, 7 voltas. Só que quando ele desse a 7 voltas, eles deveriam tocar o chifre de carneiro. Agora escute isso. Chifre de carneiro só era tocado em dia de vitória. Deus estava dizendo para Josué: se você quer vitória, você vai agir com vitória. Você não vai deixar a muralha lhe atrapalhar. Você não vai deixar a muralha te intimidar. Pega o chifre de carneiro e toca. Mas Deus, a muralha ainda está de pé. Pega o chifre de carneiro e toca. Usa a tua fé. Mas Deus, o inimigo ainda está de pé. Prepara aquele louvor para cantar. Mas pastor, a calúnia está forte. Prepara aquela adoração e começa a adorar. Mas pastor, a angústia está grande. Prepara o culto de ação de graça e começa a planejar. Sabe por quê? Deus está chamando quem anda por fé e não por vista nessa noite. Quem tem aqui louvor para adorar na angústia, na aflição, começa a adorar. Sabe por quê? A muralha não é problema teu, a muralha é problema de Deus, e Deus é especialista em derrubar muralhas. Fique de pé em nome de Jesus.
Quando Josué toca, o povo grita. Ô irmão, se você for em Jericó hoje, não tem pedaço de muralhas do lado, nem do outro. Pergunte, por quê, pastor? Porque Deus não quebrou a muralha. O texto diz que Deus abriu a terra. E no original dá a entender que a mão de Deus foi na muralha em cima. Vou fazer de novo. Sabe por quê? A muralha que está atrapalhando hoje, você se prepare. Não haverá nem sinal dela, assim diz o Senhor nesta noite. Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma presença aqui nesta noite que está quebrando muralhas. Aquilo que está te atrapalhando, Deus já abriu a terra e disse: vai descer, vai sair da tua frente. Você vai passar a pés enxutos. Você vai atravessar. Sabe por quê? Todo cadeado que estava travado, eu estou quebrando aqui nesta noite. Abra a boca para adorar isso. Abra a boca para adorar isso. Só quem é movido por fé, abre a boca para adorar isso. Está sendo quebrado a partir de hoje, enquanto você adora. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Você pode louvar a Ele nessa noite. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar todos juntos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Você tem motivo para adorar a Ele. Você tem motivo para glorificar a Ele. Conforta. Eu sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluias. Em todo tempo tu és tão bom. Que tenho, eu cantarei. Glória a Deus. És fiel, aleluias. És fiel em todo tempo. Oh, aleluias. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glorifique a Deus nessa noite, irmãos. Louvado seja Deus por essa noite.
Terça-feira, se Deus não voltar, estaremos aqui. Terça é ceia, né? Terça-feira estaremos aqui na Santa Ceia do Senhor. E na outra terça iremos dar continuidade falando sobre Abel. Não perca, Abel é exemplo de fé diante de Deus. Eu te espero aqui na outra terça-feira. Presbítero, venha fazer essa oração, agradecendo o trabalho nessa noite. Salve da igreja com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Cubra a vossa cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Deus querido, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que tem feito em nosso meio essa noite, ó Pai, pela Tua presença que foi notória, Pai, por Tua palavra, ó Deus eterno, que ardeu e queimou os nossos corações. Pai, desperta o Teu povo, ó Deus eterno, a Tua tão santa e gloriosa paz. Dá, ó Deus eterno, a Teus filhos a noite de sono reparador na Tua presença, ó Deus eterno. E faz, ó Pai celestial, que dia após dia, ó Deus eterno, podemos fazer, ó Pai celestial, aquilo, ó Deus eterno, o que Tu, ó Pai eterno, quer em nossas vidas. Pai, leva Teus filhos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a toda a igreja, os amados que vieram ali de Santa Amaro, que Deus continue abençoando. Pastor Adriano, presbítero Isaías, que Deus continue abençoando. Irmã Helena, que Deus continue abençoando. Vamos receber a bênção dos apóstolos. Pastor Adriano, por gentileza. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém. Aperta a mão do seu irmão.